A Covid ainda traz muitos desafios para toda a humanidade. Mas cada vez mais a ciência vem descobrindo como o coronavírus age no corpo humano. Pela primeira vez, pesquisadores da USP de Ribeirão Preto comprovaram a presença desse vírus no nosso cérebro. Gétro tem 74 anos e diz que está bem de saúde depois de se recuperar da Covid-19. Memória não. Memória eu lembro de tudo, sou apto a fazer qualquer coisa, entendeu? Memória é ótimo. Agora, tristeza que você ficar no isolamento, você sente. Você fica lá desguarnecido por tudo, não vai ninguém levar nada para você, você se sente triste. Mas tudo bem, graças a Deus passou. Nem todo mundo teve a mesma sorte. Fabíola trabalha como psicóloga em um lar para idosos e tem uma paciente que enfrentou efeitos colaterais tardios da Covid. Ela mesma falava que a memória dela estava diferente, que ela se sentia mais deprimida e que ela estava se buscando dentro de si. Ela é uma pessoa extremamente inteligente e com uma vivência, lógico, muito grande, sempre estudou muito, sempre leu muito e ela realmente, ela mesma colocava que ela se sentia mais deprimida, se sente, provavelmente, está no hospital, mas deve estar se sentindo ainda, com um rebaixamento cognitivo, com memória falha, mas muitos dos nossos idosos que eram mais lúcidos e orientados tiveram problema de memória, com certeza. Agora, o que apenas se observava foi comprovado pela ciência. Um estudo feito com a participação de pesquisadores aqui da USP de Ribeirão Preto conseguiu mostrar pela primeira vez a presença do coronavírus no cérebro humano e como ele age, provocando depressão, ansiedade e falta de memória. Na primeira etapa, os pesquisadores estudaram 26 amostras de tecidos cerebrais, retiradas de pacientes que morreram por causa da doença em 2020. A análise histológica desses cérebros nos mostrou lesões em 5 desses pacientes que vieram a óbito. Essas lesões, elas mostram o quê? Elas mostram morte neuronal, neurônios em apoptose, processos inflamatórios com infiltrado de células do sistema imunológico no cérebro, que normalmente elas não estariam lá. O vírus, segundo o estudo, infecta os astrócitos, células responsáveis pelo equilíbrio do organismo e que atua em processos de memória e liberação de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar. Inicialmente eles foram caracterizados como células de suporte apenas dos neurônios, mas hoje a gente sabe que elas têm várias funções biológicas. Entre elas são importantes para fornecer metabólitos, combustível para o bom funcionamento dos neurônios. Eles fornecem esses combustíveis, eles mantêm os níveis de neurotransmissores, aquelas moléculas que são importantes para a comunicação entre os neurônios, entre outras funções. Uma outra etapa da pesquisa, em parceria com a Unicamp, comparou exames de imagens de 2 grupos com mais de 80 pacientes infectados e não infectados. O que se descobriu foi surpreendente. Eles tinham uma redução do volume de algumas estruturas cerebrais, como córtex e hipocampo. Além disso, nós observamos que dentre esses pacientes que desenvolveram a Covid, eles tinham uma maior, em testes de memória e ansiedade, eles tinham, eles tinham um prejuízo maior nesses testes. E a gente viu também que esses testes de memória e de ansiedade correlacionavam com os achados morfométricos, ou seja, quanto maior era a lesão ou maior a perda da estrutura cerebral, maior era o prejuízo nesses testes de memória, por exemplo. Flávio é coautor do artigo que ganhou publicação internacional. Ele diz que a pesquisa brasileira foi pioneira nesse tipo de resultado. O desafio agora é aprofundar os estudos em pacientes com Covid longa. A gente vai tentar observar isso para tentar, de alguma forma, reverter esse quadro ou amenizar esses sintomas com medicamentos, tentar propor novas terapias para minimizar esses efeitos da Covid longa.